Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana, Mundo Secreto, para a primeira live de perguntas e respostas do ano de 2024. E hoje vamos iniciar a live porque estamos num ritmo frenético, alucinante, e deve ser assim o ano inteiro. Aliás, tanto hoje quanto sábado, estamos recheados de informação. O Tim Bucker, junto com a Ana Paulina Luna, aquela comissão especial de investigação do Congresso dos Estados Unidos, se encontraram com o inspetor-geral da inteligência dos Estados Unidos, o Thomas Morren, aonde ele supostamente irá entregar arquivos confidenciais com relação a objetos acidentados e entidades não humanas. Então, uma grande expectativa, porque isso tem o potencial de alavancar a divulgação. Então, isso é uma grande notícia. Estavam especulando a respeito disso, havia muitos boatos, ia, mas não ia, sabe, que virou uma verdadeira novela, só que agora a coisa realmente foi efetivada. Então, de fato, essa comissão especial vai receber informações privilegiadas do Thomas Morren, e é claro que há uma grande expectativa quanto a essas informações. O professor de Stanford, o Gary Nolan, disse que a equipe dele, a Universidade de Stanford, entrou em contato com extraterrestres. Uma grande informação, ele foi entrevistado, ele acabou entregando essa informação. Aparentemente ele não queria falar sobre isso. Depois apertaram ele simplesmente se esquivou, alegando que não, porque não é a hora, eu não posso revelar isso, por motivos maiores, ele não especificou quais seriam, mas, queira ou não, ele acabou vazando esta informação. E foi bem interessante a entrevista, porque o Gary Nolan, que é professor de Stanford, que também é um ativista, também um grande estudioso da ufologia, ele disse que quando um OVNI, isso é um fato, meus amigos, se apresenta para você, é porque eles querem se comunicar. Porque essas naves, simplesmente elas podem permanecer furtivas, ou seja, eles vão aparecer se quiserem. Então, quando eles aparecem, é porque eles querem se mostrar. E quando eles querem se mostrar, é porque eles querem se comunicar. É claro que vai depender da frequência, vai depender da compatibilidade, né, de frequência entre os contatados e os extraterrestres, mas quando eles aparecem, geralmente é porque eles querem conversar telepaticamente. Então, algo bastante fascinante essa declaração do Gary Nolan. Outra informação bombástica, para dizer o mínimo, é do astronauta britânico, o Tim Parker. Tim Parker, astronauta britânico, disse com todas as letras, sem titubear, falou o seguinte: 2024, o telescópio James Webb já identificou vida em outros planetas. A gente sabe que um dos objetivos, um dos propósitos do projeto James Webb, do telescópio, é identificar tecnoassinaturas e bioassinaturas em planetas habitáveis, e ele diz que já encontraram um planeta, pelo menos, onde há vida inteligente, e que isso será divulgado em meados deste ano, 2024. É bom linkar essa informação com uma informação que eu trouxe no ano passado, aonde o telescópio James Webb identificou um planeta que tinha todas as condições, e também bioassinaturas e tecnoassinaturas correspondentes, e que esse planeta tinha 99,9% de chances de abrigar vida. Só que demoraria um ano para eles prestarem o relatório oficial. Então, linkando uma informação à outra, por certo, este astronauta britânico contém informações privilegiadas e está abrindo o jogo. Já está prevendo o que vai acontecer. Então, 2024 será divulgado que não estamos sozinhos no universo. E isso casa perfeitamente com as previsões de Helena Danã, que nós vamos também comentar. Pretendo apresentar essa noite, porque é tanta coisa, meus amigos, que às vezes eu tenho que deixar para outra live. Então, meus amigos, está sendo de fato construído o cenário propício para a revelação em várias frentes diferentes, sem falar do Daniel Sherra. Daniel Sherra, ativista há mais de 30 anos, ele que é advogado do Luiz Elizondo, falou, meus amigos, que em breve vai ser revelado um vídeo que é simplesmente irrefutável. Segundo ele. Um vídeo de uma entrevista com um alienígena que seria inédito. A gente sabe que teve um vídeo de 1997 que foi vazado por um Victor, que é um pseudônimo, né? Assim, é um cognome apenas,
que teve uma repercussão muito grande no ano de 1997, na verdade foi gravado em 1991, na África do Sul, de uma entidade que foi transferida da África, não sei se foi na África do Sul, sei que foi na África, da África até os Estados Unidos, onde foi interrogado. Agora, este novo vídeo, diz que promete muito mais, que é simplesmente inquestionável e será apresentado em breve, com amplas testemunhas. Ou seja, pessoas que participaram desse interrogatório, dessa entrevista com essa entidade não humana, que iriam corroborar, ou seja, iriam confirmar toda a história. Então, isso também promete bastante. Está tudo engatilhado, meus amigos. Existem vários gatilhos diferentes, a gente não sabe de onde vai vir o tiro, mas com certeza ele virá. E a divulgação, de fato, tem todas as condições de acontecer este ano. Tudo indica. Então, estamos realmente muito esperançosos. Fantástico. Sem falar das informações de geopolítica, a gente vai falar um pouquinho também sobre o que está acontecendo na Europa. Então, a Aliança da Terra ganhando terreno a cada momento, se fortalecendo também. O sistema babilônico financeiro em vias de colapsar plenamente. Então, a coisa, de fato, está muito bem encaminhada. Deixa eu cumprimentá-los bem rapidamente e, na sequência, nós iremos exibir os slides. A Helena nos agraciou com um site, com os gráficos maravilhosos, mostrando a relação das forças extraterrestres, da Confederação, Federação Galáctica, Comando Ashtar, um gráfico maravilhoso, mostrando a evolução da Federação Galáctica de Mundos na nossa galáxia, do ano de 2020 até o ano de 2023 e no futuro. Provavelmente o cenário vai acontecer em 2024, 2025, onde tudo isso será encerrado definitivamente. Então eu achei realmente bastante pertinente. Quem sabe, se der um tempinho, eu vou compartilhar com vocês também. Isso aqui também é interessantíssimo, meus amigos, vale a pena, digno de nota. Muito impressionado com os resultados do projeto de visão remota do Instituto Farsight, do Dr. Courtney Brown, que já foi entrevistado aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto, de uma possível base em Marte com base em fotos da NASA, GPL, e nos comentários do professor Haim Eshed. Haim Eshed, que fala da Federação Galáctica de Mundos, ele fala que existe uma base em Marte. Além dele falar, ele citou a Federação Galáctica de Mundos, ele citou, isso foi em 2019, Haim Eshed, que é um general israelense, muito bem, autor de um livro também, e ele falou sobre a Federação, falou que o Loirão, e ele tem contato com a Federação Galáctica de Mundos. Ele também falou que existe uma base operacional em Marte, então bastante interessante. Sobre uma base secreta conjunta entre humanos e extraterrestres em Marte. Os 5 observadores remotos, visão remota, né, uma forma de você ver coisas à distância, tanto do presente, passado e no futuro. Então isso é uma capacidade psíquica, era utilizada amplamente pela CIA, KGB e várias agências de inteligência no passado. Veja o projeto Stargate. Os 5 observadores remotos obtiveram dados semelhantes sobre uma antiga base de Marte, que está sendo reaproveitada por humanos e extraterrestres, sempre com protocolo científico. Tá? Então, o Dr. PhD Courtney Brown usa protocolo científico. Muito bem. Os extraterrestres para construir uma sociedade futurística que fabrica tecnologias avançadas e recebe suprimentos da Terra. A base parece ser uma empresa interespécies, em grande parte voluntária, que trabalha com a IA, no caso a inteligência artificial, que é visionária e utópica. Em oposição a bases corporativas mais opressivas, anteriormente descritas por testemunhas do programa espacial secreto, que estão associadas a uma frota negra alemã. Isso apoia uma transição recente na governança, no caso, né, de Marte, com certeza. Então, o Instituto Farsight confirma aqui Helena Danaan novamente. Por isso que eu falo diversas vezes para vocês. É importante ter discernimento e entender que a Helena Danaan é diferenciada. De fato, ela é fora da curva. Aqui, pelo Dr. Michael Sala, sem falar das evidências científicas que ela mostra. Muito bem. E aqui, meus amigos, nessa cúpula, tá vendo aqui? Em Marte, seria a base onde estão feitos os experimentos, né? Feitos os experimentos para a terraformação de Marte, aonde trabalham os marcianos nativos de Marte, que seriam uma espécie insetoide e uma espécie reptiliana nativa do planeta Marte, juntamente com a Federação Galáctica de Mundos e humanos da Terra. Excepcional. Vamos continuar aqui. Olha só, meus amigos, aqui uma evidência para vocês. Se vocês acham o seguinte, qual a evidência que Marte está sendo terraformado? Primeiro, há pouco, o Elon Musk falou que nós nos tornaremos uma civilização multiplanetária. Por isso que ele tem essa ambição, quase que uma obsessão, para colonizar Marte e outros planetas. Isso faz parte da agenda da Federação Galáctica de Mundos. A operação de terraformação em Marte, começando em 2021, conforme escrevi em meus 2 últimos livros,
em comunicação com Gerhan Eridion. Gerhan Eridion, que é irmão de Torran Eridion, ele que está presidindo, ele que é o chefe, ele que está presidindo a terraformação de Marte, desajeitadamente cobertos pela NASA. E realmente eles não são incompetentes até para fazerem isso, até para encobrir essas coisas, porque eles deixam pistas. Helena, por aqui, post da Helena Danan. E tá aqui a fonte para vocês. Quase inacreditável. O vazio raro do Sol explodiu brevemente a atmosfera de Marte no ano passado. E isso pode acontecer com a Terra também, querendo justificar que isso é normal. Claro que não é. Então, a atmosfera de Marte está se modificando e já está confirmado pela NASA. Sem falar de um super terremoto que aconteceu também há 2 anos atrás. Tudo isso faz parte do processo de terraformação. Muito bem. Tem mais evidências. Uma espaçonave em Marte observou uma tempestade de poeira levantar toneladas de grãos em pouco tempo. A missão Hope de Emirados Árabes Unidos capturou imagens de Marte antes e depois de uma tempestade de poeira que mostram alterações, presta atenção nesse detalhe, que mostram alterações discerníveis na superfície. Então, mudou a superfície do planeta. Escreveram funcionários da missão Hope no X, antigo Twitter, na sexta-feira, dia 29 de dezembro, ao lado de uma animação. Abre aspas. Embora a tempestade de poeira regional estivesse ativa em todas as regiões de interesse, descobrimos que a poeira pode ter sido removida e posteriormente depositada com níveis variados de intensidade nas regiões amostradas, acrescentaram os investigadores. Impressionante. E aqui tem o post bombástico do Daniel Sher. Meus amigos, Marte, isso já é um acordo. Parte de Marte vai ser entregue para os humanos. Então nós iremos colonizar parte de Marte, ou seja, um território específico já é destinado para os humanos criarem colônias. Os dados das entrevistas com alienígenas estão começando a chamar a atenção. Este é um bom passo em frente à medida que avançamos para uma divulgação catastrófica em 2024. Post do Dr. Michael Salla. Dados da entrevista. Então, Sherhan está prometendo que uma entrevista será vazada agora com várias testemunhas e que isso teria um potencial, seria irrefutável, tá, meus amigos? Irrefutável. Todo mundo, inegável. Seria uma prova cabal da existência dos extraterrestres. E o Daniel Sherhan não está de brincadeira. Ele é um ativista, ele é advogado do Louis Elizondo, ele já trabalhou com o Dr. Steve Greer, então ele não é um amador. Continuando. Teremos um vídeo de uma entrevista real com o ser extraterrestre, diz advogado de Louis Elizondo. Daniel Sherhan, que está na foto aqui, ele parece bastante o Dr. Brown, né, De Volta para o Futuro, o cabelo dele. Aqui ele tá com o cabelo até ajeitado, já vimos que ele parecia o Einstein. Daniel Sherhan, poucos dias, um advogado foi entrevistado por Clint Weldon para o seu canal do YouTube, Night Shift, onde foi questionado sobre o que ele acha que acontecerá quando a desclassificação de OVNIs finalmente acontecer. Olha que pergunta. Então o que você acha que vai acontecer, Daniel Sherhan, quando a divulgação acontecer? Abre aspas. Você acha que haverá um momento de realização, um momento de transcendente, que marcará um antes e um depois desse evento? E que mudará o mundo para sempre? Uma ótima pergunta aqui do Eldon. Perguntou ao Daniel Sherhan. Daniel Sherhan responde. Haverá um vídeo, olha só, ele foi bastante incisivo. Haverá um vídeo de uma entrevista real com um ser extraterrestre real. Respondeu Sherhan, na lata. Continuando. Você sabe disso? Perguntou o seu interlocutor. Sim, você sabe. Eu sei que isso existe e faz parte das joias da coroa, que eles não querem revelar, disse ele. Falei com uma pessoa que estava lá e eles gravaram um vídeo. Então, quando chegamos ao fundo de toda essa questão dos OVNIs e esse material for mostrado ao público, prestem atenção nesse detalhe. Ninguém será capaz de negar isso. Repetindo, ninguém será capaz de negar isso. Não terá argumentos. Todo mundo vai ter que se render a esta verdade. Há muitos que há rumores de que pelo menos um dos seres recuperados em incidentes como o de Roswell, em 1947, que é o caso mais icônico, só que não foi a única nave não, tá, meus amigos? No Novo México. Teve outras quedas também. Aliás, existem vários documentos, uma hora a gente vai falar sobre isso. Na verdade, tem que fazer um webinar, porque o assunto é muito extenso. Documentos Majestic 12 que vazaram, então tem informação, testemunhas, a informação é bastante robusta. Sobreviveu e falou aos seus captores militares sobre seu lugar de origem e propósito do nosso mundo. Olha que interessante. Sobreviveu e falou. Quem será essa entidade? Será que é a entidade Hebe, do caso Serpo? Será que é a Air, da Matilda McCroy, do livro Entrevista com uma Alienígena? Ou será uma outra entidade? Interessante. Seria nomeado Hebe, para a entidade biológica extraterrestre. E desencarnou pouco depois devido a uma doença desconhecida. Bom, a Air realmente faleceu em pouco tempo, 1 ano depois. Faleceu entre aspas, né? Porque na verdade era apenas um corpo avatar que ela utilizava. Na verdade ela foi resgatada, né? Não seria esse o termo. Muito bem, vamos para o próximo.
Segundo o Victor, veja, meus amigos, isso já aconteceu, só que este vídeo do Daniel Sherrod, que tem um potencial muito maior. Segundo o Victor, um informante que chegou até o Jon Stewart. Jon Stewart é esse aqui com pouco cabelo, igual eu aqui, né? A mesma situação que esse que vos fala. Tá aqui o Jon Stewart na base S2, próximo à base S4 na área 51. Então, segundo o Jon Stewart, que é um pesquisador, exímio pesquisador, inclusive esteve no canal do Dr. Michael Salla em 2 ocasiões diferentes, fala que as coisas acontecem de fato na S2. A S4 seria apenas um museu com naves abandonadas, onde foi levado, por exemplo, o Bob Lazar. Na área 51. Esse vídeo foi gravado em 1991 e vazou em 1997. Na época, isso teve uma repercussão incrível. Não sei quantos se lembram disso. Aliás, passou até na Globo, tá, meus amigos? No Fantástico, eu me lembro. Porque funcionários das instalações estavam insatisfeitos com o tratamento draconiano que eram submetidos e por causa disso acabaram vazando esse vídeo. Depois tudo foi negado, né? A entidade biológica sintética foi encontrada na África, no deserto de Kalahari. Entidade biológica sintética. Muito bem. E depois transferida para os Estados Unidos, interrogada por um agente psíquico. Muitos acreditam, o próprio Jon Stewart, que pode ser um Emmert, do Conselho dos Cinco. Muito bem, eles têm essa característica de cinza. Queira ou não, Conselho dos Cinco, os Emmert, os Engaroth, que são da 6ª densidade. Até hoje, nenhum cineasta de Hollywood conseguiu contestar a autenticidade do vídeo. Então, nenhum cineasta falou, é um truque, não conseguiram, tá, meus amigos? Então, ele realmente inquiriu, falou com vários produtores de Hollywood, de efeitos especiais. Então, ninguém conseguiu refutar a autenticidade desse vídeo. Sem falar que todos os nomes de e-mails trabalharam na S2 e na S4 em 1991. O filme foi gravado originalmente com 16mm e posteriormente convertido em VHS. Em 1996, acredita-se que Bob Dean estava em posse do vídeo, em um cofre do banco. Então, o agente da CIA conseguiram uma autorização de busca e apreensão, porém não acharam nada. Por certo, foi uma manobra para driblar a vigilância e chegar ao público. Maravilhoso. Aqui está o contra-cheque do Bob Lazar, que era pago pelo Departamento de Inteligência Naval, a DNI. Então, veja que no vídeo está aqui a sigla DNI. Vocês podem perceber, não sei se estão enxergando daí, meus amigos. Olha que interessante aqui. DNI. Tá? DNI, que significa Departamento de Inteligência Naval. Muito bem. E-mail com os envolvidos na entrevista, inclusive os cinegrafistas, os cientistas, médicos e telepatas. Então tá aqui o e-mail. Olha só, o Stewart aqui, meus amigos, conseguiu trazer aqui a lista dos cinegrafistas que participaram disso, os cientistas também, e os médicos e os telepatas. Os telepatas que seriam como os intérpretes entre a entidade alienígena e os humanos. Foto do satélite da instalação S2, está aqui para vocês. De Papoose Lake, laboratório de vídeo e fotografia da DNI. Então, esse interrogatório teria ocorrido exatamente neste local. Espetacular. A NDI 27, Departamento de Inteligência Naval 27, designação do departamento responsável pela interação com extraterrestres. Por isso que está escrito aqui a sigla do vídeo, olha só. DNI, desculpem, traço 27. 27, que é designação do departamento responsável pela interação com extraterrestres. Impressionante isso. Impressionante. Jon Stewart conseguiu achar o médico que atendeu a entidade biológica sintética no final do filme. Ele era um médico especialista em pulmão, pneumologista, que trabalhava para a Marinha dos Estados Unidos. Observação, todos os e-mails de Jon Stewart foram bloqueados pela agência de 3 letras. Isso porque o vídeo não é real. Apesar de eles não conseguirem refutar isso até agora. A sorte é que ele tinha costume de salvar os e-mails. Jon Stewart irá fazer um filme sobre sua história e já tem o teaser pronto. E é bom salientar aqui que o Daniel Sherrod diz que vai ser muito mais contundente do que esse. Porque ele vai trazer as testemunhas, irão depor médico, o telepata, cinegrafista, todos irão dar um depoimento público. Então isso será bombástico, além da revelação do filme. Então isso não tem como ser refutado, segundo o Daniel Sherrod. Então vejam, meus amigos, isso de fato tem um potencial de alavancar e ser o estopim do processo de revelação a nível mundial. Espetacular. Isso aqui é uma grande notícia. Em 1987, John Lear previu, presta atenção, que o vídeo de uma entrevista com um alienígena sobrevivente de uma recuperação de OVNIs seria lançado. Jon Stewart afirma que isso aconteceu com a entrevista alienígena de 1997, vazada por Victor. Bomba da infame investigação da entrevista com Victor Allen em 1997. Post aqui do Dr. Michael Salla. Espetacular. Elon Musk
sempre ele, publica vídeo sobre como planeja transformar a humanidade em uma espécie multiplanetária. Esse é o objetivo. Então, nós estamos pleiteando fazer parte da Federação Galáctica de Mundos com este propósito. Este é o propósito. Nos tornarmos uma civilização multiplanetária. Abre aspas. A Starship tornará a vida tal como conhecemos multiplanetária. Pela primeira vez, nos cerca de 4,5 milhões de anos de existência da Terra. Escreveu Musk na sua conta do X, acompanhando o texto com uma animação que mostra as viagens completas da humanidade até Marte. Só que, quando os humanos chegarem lá, o planeta já estará terraformado. Será um verdadeiro paraíso, com lagos, rios, oceanos e vasta vegetação. Uma maravilha, né? Será um verdadeiro paraíso. Praias, esse é um lugar lindo. O planeta, em publicação anterior, ele também mostrou que seu otimismo vem acompanhado de um horizonte temporal, não de anos, mas de décadas. O artigo publicado pela Origem, Elon Musk publica vídeos sobre como pensa converter a humanidade em uma espécie planetária. Sensacional. E aqui, meus amigos, possível avistamento de duende na Argentina causa agitação online. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A filmagem teria sido gravada por uma câmera de segurança do lado de fora da casa de um policial na cidade de José de San Martín, na véspera de Natal, bem recente, olha só, na véspera de Natal, dia 24/12. O vídeo mostra um cachorro latindo, e eu assisti o vídeo, é bem curtinho, para algo fora da tela, e em seguida uma figura pequena, escura, passa pela câmera, movendo-se muito rápido e parecendo desfocada. Mas dá para perceber correndo, encurvado. É óbvio que não é um doente, pode ser uma criatura do interior da Terra, ou pode ser um dos experimentos, como está acontecendo, por exemplo, em Quito, no Peru. Em Quito, no Peru, aonde, só que ali são trajes, né? São homens usando super trajes, super soldados, tentando aterrorizar a população local para tentar criar um terreno propício para, quem sabe, alavancar uma invasão de falsa bandeira. Então eles estão propagando o caos, o pânico, o medo. Aqui parece, eu acredito, eu apostaria que se trata de uma entidade intraterrena. Muito bem. Esse aqui é demais, meus amigos. Eu não sei se vai dar tempo, porque já estamos com 1h31, senão eu não vou conseguir passar. Eu não vou conseguir passar para vocês as atualizações de geopolítica. Mas esse gráfico aqui é incrível. Eu tenho que dedicar tempo, porque são muitos detalhes. Aqui, a Helena consegue delinear o progresso da Aliança da Terra e da Federação Galáctica de Mundos de 2020 até o presente momento. E também agora, o que vai acontecer em 2024, 2025, para o futuro. É próximo. Então isso aqui também é espetacular. E a gente vai discutir muito em breve. Deixa eu retornar aqui à espaçonave. Ver se está tudo ok? Tudo ok. O governo dos Estados Unidos afirma que Jeff Epstein cometeu um ato extremo aqui. Segue o post do Tucker Carlson aqui, sem censura. Num centro de detenção federal em Manhattan, há 4 anos e meio. Então já faz um bom tempo. Pouco anos do seu julgamento. Se isso for verdade, porque há tão poucos discos disponíveis naquela noite. Ou seja, as câmeras de vigilância simplesmente sumiram, tinham poucos funcionando. Isso aí seria um facilitador, né, para que pessoas que eventualmente queiram, e não sobram pessoas, né, aliás, não faltam pessoas que queriam calar o Epstein. Né. Aqui está Mark Epstein tentando obter uma cópia de um dos documentos mais básicos de todos. Os relatórios de atendimento pré-hospitalar escrito pela equipe de MS que retirou o corpo de seu irmão da cela. Estaremos entrevistando Mark Epstein em breve. Então, Tucker Carlson irá entrevistar o irmão do Jeff Epstein, o Mark Epstein, que vai trazer informações surpreendentes. Russia Today. Bill Clinton em maus lençóis. Será citado em arquivos de Epstein, diz mídia. Ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Aliás, está uma novela muito grande com relação a esses arquivos, porque prometeram que iria ser revelado na madrugada de segunda-feira, não foi. E agora foi revelado nesta quarta-feira, só que parcialmente. Então, ainda faltam grande parte do relatório, será divulgado aos poucos. Eles vão expor esses dados aos poucos, paulatinamente. É isso que falaram. O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, será identificado como John Doe 36, em uma coleção de documentos judiciais relativos ao falecido Jeff Epstein, informou a ABC News. O relacionamento de Clinton com o molestador, que vocês sabem muito bem, né, foi alvo de intenso escrutínio após a prisão de Epstein em 2019. Segundo a ABC, Clinton é mencionado mais de 50 vezes nos arquivos, ostensivamente. Diz que a maioria das menções diz respeito às tentativas mal-sucedidas de Gilf
de obrigar Clinton a testemunhar contra Epstein e a Ghislaine, né? Vamos colocar a Ghislaine. Vocês conhecem ela, Maxwell, né? Muito bem. Com a ABC afirmando que os arquivos não implicam Clinton em qualquer atividade, né? Diz, mas a coisa é controversa. Mais de 170 outras pessoas serão citadas nos documentos anteriores, chamadas de John Doe e Jane Doe. Ok? Porque é assim, eles usam códigos para identificar essas pessoas que participavam dessas festinhas trevosas do mal. Espera-se que alguns sejam funcionários do falecido agressor, como motorista e zelador de sua filha particular, a Little St. James, bem como associados de alto nível, como o bilionário de tecnologia, o tio Bill, e o príncipe britânico Andrew. Os registros do voo mostram Clinton a viajar a bordo do jato de Epstein no Boeing 727, apelidado de Lolita Express, pelo menos 26 vezes. Alegadamente sem a sua equipe de segurança, ou pelo menos 5 viagens, na sua declaração de 2019. Clinton admitiu ter feito 4 viagens a bordo da Lolita Express, mas não ter visitado a ilha. Sei, tá bom. Acredito. Aqui. Fox News. E a coisa realmente está esquentando, meus amigos. Isso aqui também tem o potencial de acabar com toda essa teia, essa rede do mal, dos trevosos, de forma definitiva. Fox News. Lista de amigos de Epstein. O processo de Ghislaine, a Ghislaine, vocês conhecem, ela contém pistas sobre nomes prestes a se tornarem públicos. E esses nomes são de pessoas, são de celebridades, pessoas que ocupam cargos importantes na estrutura da teia da cabal, todos escuros. Ariel resume de forma excelente o que significa a publicação da lista de clientes do Epstein. Atenção. Dado que a chantagem da elite financeira, política e midiática era a base do poder da superelite, quem conhece sabe de quem estamos a falar. Uma vez desmantelada essa estrutura, o resto cai. Exatamente isso. Quando isso for desmantelado, quando eles forem expostos, toda essa estrutura vai cair de podre. Toda essa rede do mal. Branqueamento de capitais por parte dos banqueiros, chantageados, o suborno aos políticos e a sua vida de fuga através de juízes corruptos. E a proteção, em suma, desses bandidos a nível internacional. Aí vem a bomba. A perda de poder de Israel na arena internacional é uma consequência do desmantelamento das redes de Epstein, segundo aqui este analista. Bem interessante. Líder do Partido Democrata, tá aqui, meus amigos. Aqui eu tô falando uma sequência de informações, estou mostrando toda a sequência, dia após dia, atualização de todas as informações concernentes a este tópico, a este tema. O líder do Partido Democrata, o Chuck Schumer, quem diria, Chuck Schumer, líder do Partido Democrata. Foi você, porque eu falei. Bem como o Michael Salla disse, né, que você promulgou a lei Schumer, mas você sabia que ela não seria, ela seria cancelada, ela seria barrada, né, no final, você sabia, ela seria diluída, por isso que você simplesmente permitiu isso, para tentar, quem sabe, colocar panos quentes, com relação a desviar a atenção, com relação às presepadas do BD, entre outros motivos, ou também até preparar o terreno para uma eventual cartada de invasão de falsa bandeira. Aparece na lista de Jeff Epstein. Tá aqui a lista, tá, meus amigos? Todos os codinomes, tudo em código, tá? Tudo em código. E aos poucos esses nomes irão aparecer segundo a justiça. Então isso continua sob segredo de justiça, mas será revelado aos poucos. Então foi revelado um pouco na segunda-feira, agora na quarta-feira, e nós teremos cenas dos próximos capítulos. A lista de Epstein foi definida para se tornar pública hoje. No entanto, o tribunal teria atrasado a divulgação completa. A lista completa não será divulgada até pelo menos dia 22 de janeiro. Talvez leve mais tempo. Tá? Existem informações atualizadas que dizem que pode levar até um pouco mais do que isso. Aqui está, meus amigos, um extenso rastreador de rede compilado que conecta todos os dados de clientes e associados. É do dito cujo. Aqui, Bill Clinton, Príncipe Andrews, e aqui envolve banqueiros, grandes financistas, toda a cúpula dos escuros, e também agências de inteligência, inclusive fora dos Estados Unidos. Impressionante. Fox News. Documentos de Jeff Epstein, primeiro dos nomes dos processos aqui da Ghislaine, que era a namoradinha dele, como vocês bem sabem, também tá cumprindo pena, de 20 anos, tá vendo o sol nascer quadrado. Revelados, mas serão divulgados. Isso. Dezenas de documentos judiciais relacionados ao Epstein, que foram, aqui da Fox News, a fonte, foram previamente lacrados e foram divulgados na noite de quarta-feira. E documentos adicionais, isso aqui é super recente, ok? E documentos adicionais são esperados nos próximos dias. Então, como eu havia dito, segundo a justiça, isso será revelado aos poucos. E eu fico pensando, por que dessa decisão? Porque eu acho que vai ser muito bombástico. Eles revelarem tudo de uma vez, que as pessoas vão cair de costas. É isso que eu estou supondo. Pode ser outra coisa. Mas, aparentemente, é isso que se trata. Porque simplesmente será impactante. A juíza dos Estados Unidos, Loretta
Pesca ordenou a divulgação de 40 documentos na quarta-feira, com previsão de abertura de cerca de 250 documentos nos próximos dias. O lote inicial mencionava, em grande parte, figuras cujos nomes já eram conhecidos, incluindo amigos importantes do Epstein, e 2 vítimas que já se revelaram publicamente, sobreviventes, no caso. Tá aqui. Esses documentos são públicos, tá, meus amigos? Qualquer um pode chegar no site da Fox News, estão todos disponibilizados lá. E você também acha em outros lugares. Tá? Muito bem, até mostrei aqui, aqui o print desses documentos. O documento de Jeff Epstein, vejam todos os 40 arquivos, esses 40 arquivos são públicos, não lacrados no processo da Ghislaine. Um juiz federal de Nova York, que supervisiona um processo entre a acusadora de Epstein e Virginia Giuffre e sua cúmplice condenada, aqui a Ghislaininha, né, vamos colocar o nome assim, vocês conhecem ela, que está detenta, agora é uma detenta, ordenou a cobertura de dezenas de nomes ligados ao financista desgraçado. Aqui ele usou o termo, é o termo que eles usaram, tá, meus amigos? É o termo que usaram. E foi pouco, né? Muito pouco. Isso aí era realmente o capiroto encarnado. Aqui. Os advogados de Giuffre enviaram 40 documentos previamente editados na noite de quarta-feira. É como eu digo, meus amigos, o diabo, segundo a Bíblia, não existe. Mas se ele existisse, com certeza, ele iria aprender com essas pessoas. Ele ia fazer um curso de pós-graduação e doutorado. Porque esses realmente assustam, deixam até o capeta de boca aberta. Muito bem. Em um menor número, discute os heróis e vítimas no caso do Epstein, já que mais documentos deverão ser divulgados nos próximos dias e semanas. Advogada Emily, eu não vou ficar aqui especulando quem é, quem não é. Os nomes, assim, que são praticamente certos, que eu já falei para vocês. Isso segundo fontes oficiais. Eu não estou aqui para criar notícia. Muito bem. Então, o Clinton, ok? O Chuck Schumer, líder dos democratas na Câmara, no Senado. E o tio Bill, ok? Muito bem. Tem pessoas que falam alegando, mas o loirão conhecia. Já foi comprovado, também mostrei arquivos, não vou ficar aqui dando detalhes para vocês, que ele nunca esteve, ele nunca pisou nessa ilha, ok? Muito bem. Vamos continuar. Presidente Loirão domina na primeira pesquisa. Agora outro assunto, vamos falar sobre as pesquisas, sobre a eleição 2024. Metade da população do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas, irão para as urnas nesse ano de 2024. Teremos eleições na Índia, na União Europeia, nos Estados Unidos, muitos países do mundo. São mais de 40 países que terão eleições neste ano. O presidente Loirão domina na primeira pesquisa de 2024, liderada entre os eleitores jovens hispânicos. A pesquisa, latinos no caso, a pesquisa dos Estados Unidos Today, aqui da Universidade, descobriu que Loirão lidera Biden entre os eleitores americanos por 39% a 37%, com 17% apoiando uma opção de terceiro partido. Isso aqui é um fenômeno interessante que não pode ser desprezado. Meus amigos, o Robert Kennedy Jr. está crescendo nas pesquisas e isso está chamando a atenção. Ele está correndo por fora, mas ele está crescendo de forma realmente avassaladora e isto é digno de nota, não podemos ignorar este fato. Vejam que a Helena Dunham, segundo a Helena Dunham, e o que a Helena Dunham fala, a gente não pode ignorar, o Robert Kennedy Jr. será coroado presidente dos Estados Unidos. É lógico que o tempo dirá. Quebrando o presidente Loirão domina na primeira pesquisa de 2024, liderada entre jovens hispânicos. E por que disso? Porque é o seguinte, meus amigos, muitas pessoas, é um fato, muitas pessoas, o Loirão tem muita rejeição. É um fato, fazer o quê? Ele tem grande rejeição. É claro que ninguém aguenta o BD mais, né, porque o BD simplesmente está destruindo os Estados Unidos. E todo presidente que vai mal economicamente, isso é histórico, desde o tempo do George W. Bush, perde a reeleição, não consegue se reeleger. Isso sempre foi assim, isso é uma regra. Então, isso é um péssimo presságio aqui para as pretensões de reeleição do BD. Muito bem, sem falar das vergonhas, a questão do Afeganistão, das tropas, que foi vexatório para os Estados Unidos, uma coleção de humilhação, de vergonha, sem falar da crise econômica. A maior dívida pública de todos os tempos, que ultrapassou 34 trilhões de dólares, quer dizer, o BD conseguiu grandes proezas. Lógico que estou sendo irônico aqui. Foi realmente um garoto prodígio ao que se refere presepadas. Ele é expert no assunto. Ele destruiu e está destruindo os Estados Unidos. Só que, queira ou não, existe muita propaganda negativa, existe uma certa animosidade por parte do eleitorado americano com relação ao Loirão. E esse eleitorado que não aceita o BD e o Robert Kennedy Jr. está crescendo cada vez mais. Isso seria único na história dos Estados Unidos, onde um candidato independente, eu acho que o único país onde aconteceu algo semelhante foi aqui no Brasil com a eleição do capitão, que foi um candidato independente, que praticamente não tinha partido e ganhou. Talvez essa história possa se repetir
nos Estados Unidos, porque está, de fato, surpreendendo. Aqui, falando em Robert Kennedy Jr., meus amigos, ele se manifestou. Robert Kennedy Jr. alerta contra a rejeição de votos de Loirão e diz que os democratas correm risco de transformá-lo em uma figura mitológica. Então, agora ele vai ser tido como um mito aqui. Robert Kennedy Jr., meus amigos, isso é impressionante pelo seguinte, porque é o seguinte, o Robert Jr. está dizendo o seguinte, vocês estão querendo vetar ele em Colorado, em alguns estados, vocês simplesmente estão reforçando, vocês estão ajudando o Loirão, e ele está se tornando um mito na América. Então, na verdade, isso aí é um tiro no pé. É um verdadeiro tiro que saiu pela culatra. E não é só a opinião do Robert Kennedy Jr., não. Mesmo entre os democratas, muitos estão dizendo a mesmíssima coisa. Que isso aí é um péssimo negócio. Isso aí vocês estão apenas promovendo o Loirão. O Loirão, ele vai o quê? Se consolidar ainda mais. Então, isso é um verdadeiro tiro no pé. E falando em Bidê zombou. Isso aqui é demais, meus amigos. Isto é inacreditável. Isso aqui é uma verdadeira palhaçada, desculpem o termo. Bidê zombou por alegar que não tem dinheiro para proteger a fronteira. Faça cumprir a lei. Não, você tá de sacanagem, Bidê. Eu não acredito que você falou isso. O Bidê, na maior cara deslavada, simplesmente foi falar para ele, porque a questão da fronteira que é um problema, principalmente no Texas, vários imigrantes ilegais, em idade militar, inclusive. A gente não sabe o paradeiro dessas pessoas, isso é um perigo. E a gente sabe que os Estados Unidos é alvo de agentes do terror, então o perigo ainda se torna ainda maior, o alerta, porque isso tem potencial muito grande de ser uma catástrofe nos Estados Unidos. Por que você não fala? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas para os Antia tem dinheiro, aí não falta. Aí quando o Zé pede dinheiro, bilhões e bilhões e mais bilhões, e esse dinheiro que você envia, Bidê, para os Antia, 98% não pode ser lastreado, ninguém sabe a origem, ou seja, simplesmente é surrupiado. Ou seja, para comprar mansão, carro importado, aí não falta dinheiro. Para fomentar também, financiar essa batalha interminável, esse extermínio que está acontecendo lá, e fomentar o ódio, aí não falta dinheiro. Mas para proteger a fronteira do seu próprio país, aí não tem dinheiro. Olha, meus amigos, isso aqui é revoltante. Eu não sou cidadão norte-americano, mas eu não sei o que acontece com o povo americano. Isso simplesmente é zombar, é um deboche. Isso é debochar do povo americano. No mínimo. Um absurdo. É um verdadeiro cara de pau. Putin na presidência do BRICS. A Rússia conta trabalhar com todos os Estados membros. Maravilhoso. Então, a Rússia agora é o novo presidente do BRICS. Que maravilha. Isso é espetacular. Presidente do BRICS, a Rússia se focará em aperfeiçoar a coordenação entre os países membros e buscar respostas conjuntas aos desafios e ameaças. Então, todos os retardatários do BRICS que ele tinha que tolerar por questões políticas, infelizmente, é assim que se faz, ficaram para trás. Agora, a Rússia, de fato, assumiu o leme. Se é que vocês me entendem. Muito bem. Presidindo o BRICS, a Rússia se focará em aperfeiçoar a coordenação entre os países membros e buscar respostas conjuntas aos desafios e ameaças, declarou o presidente do URSS, Putin, no discurso dedicado ao início da presidência do URSS no grupo. A Rússia também continuará promovendo a cooperação em 3 esferas: política, segurança, economia, finanças, cultura. Os princípios do BRICS atraem muitos países que buscam cooperar com o bloco. Nesse sentido, a Rússia vai ativamente desenvolver uma nova categoria de países parceiros, anunciou Putin. Então, além do BRICS, também terá uma nova categoria. Serão aqueles. É como se fosse os titulares e os suplentes, tá, meus amigos? É mais ou menos isso. Que vai aumentar ainda mais a influência do BRICS. Espetacular. Putin diz que 30 países querem aderir ao BRICS, que agora conta com 10 membros. Infelizmente, eram 11, agora ficou reduzido para 10, por causa do Miller. E o Miller, infelizmente, como ele está engessado ao fanatismo ideológico, ele... O que eu vou falar? Ele fechou a porta na cara do BRICS, no mundo multipolar. E qual é a proposta do mundo multipolar? Soberania nacional, independência financeira, para não ser chantageado por financistas e globalistas. E agora, meus amigos, eu nem vou mostrar, eu nem peguei essa notícia, mas eu estou mencionando aqui para vocês, ele foi lá lamber as botas do FMI. Aí é difícil, aí fica complicado. Aí fica difícil. Quer ficar refém do dólar, porque, ou seja, ele está dando uma sobrevida para o dólar, em vez de criar uma nova moeda, porque o peso americano já está, simplesmente acabou, se já foi faz tempo, e criar uma nova moeda, lastro ouro, lastro commodities. É isso que você devia fazer, Miller?
Aí você fecha a porta na cara do BRICS para lamber bota do FMI, de banqueiro, sem vergonha. Para você ser refém. Aí você vai ser chantageado, porque se você não jogar no jogo deles, aí você vai ser sancionado. Aí eles vão te ameaçar, você vai sofrer chantagem e vai ficar na mão de banqueiros. Aí fica difícil. Sinceramente, não dá para defender o Miller nessas horas. Aí fica complicado. Continuando aqui, né? Putin assegurou que o BRICS atrai cada vez mais estados que partilham o desejo de criar uma ordem mundial multipolar. O que é uma ordem mundial multipolar? Não há país, não há poder centralizador. Centralização de poder. Meus amigos, quando você quer formar uma ditadura, você tem que fazer o quê? Centralizar poder. O Putin sabe disso. E a proposta multipolar é exatamente ao contrário disso. Ou seja, dar poder, soberania, independência aos países para não ficar refém do Banco Mundial, dos financistas, dos globalistas, do FMI, de instituições supranacionais que ditam as regras do que você tem que fazer, do que você tem que fazer, de como constituir família, de como dormir. Essa que é a verdade. Aí o Miller não percebe isso. Aí fica difícil, Miller. E um modelo justo do sistema financeiro e comercial global. Estão empenhados na busca de soluções coletivas para os problemas mais proeminentes de nosso tempo. Quando você dá respaldo para o dólar, você está dando sobrevida para os financistas que estão colapsando, está dando munição para eles sem falar que você fica na mão deles, se torna refém do dólar. E quando você é refém do dólar, você é refém do Banco Mundial, do FMI. Mas tem pessoas que não aprenderam isso até hoje. Porque é um fanático ideológico, né? Porque na concepção dele, na cabecinha dele, o Putin é comunista. Ah, não dá, sabe? Meus amigos, o Putin, ele conseguiu, eu falei pra vocês, isso é fato. Eu não tô aqui pra inventar notícia. Aqui tem muita responsabilidade. O Putin, ele tem adesão do principal partido de direita da Rússia e do principal partido de esquerda. Ele conseguiu unificar, ele conseguiu unir a direita e a esquerda no seu país. Isso nunca aconteceu antes, em torno dele mesmo. Ele é um líder, assim, surreal. Surreal, incomparável. Um ótimo gestor, se não o melhor gestor do mundo na atualidade. Sem sombra de dúvida. Um excelente, um exemplo de chefe de Estado. 2024 vai ser o ano da consolidação para Vladimir Putin, afirma o jornal francês. No próximo ano, o presidente russo, Vladimir Putin, considerará os sucessos alcançados nesse ano, segundo o francês Le Figaro. Então, meus amigos, agora com o BRICS na mão do urso, então a gente sabe que havia alguns... Como falar assim, algumas coisas estavam fora do eixo, um pouco fora do trilho, agora tudo vai ficar no eixo. Podem ficar tranquilos. Sensacional. Aqui. Continuando. Com todas as possibilidades de manter a sua posição na usante e possivelmente levar o seu exército novamente à ofensiva, Putin já está a antecipar o bônus que espera em 2024, as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Escreve a publicação. O bônus. Seria fantástico. Realmente, os Estados Unidos não ficar na mão dos financistas, com a vitória do Loirão ou do Robert Kent Jr. para a libertação do planeta Terra. O artigo observa que a campanha eleitoral americana já demonstrou a sua capacidade de minar o apoio ao regime de Kiev nos Estados Unidos. Preste atenção nisso, meus amigos. E poderia até permitir o regresso de Loirão à Casa Branca. Loirão pode, na melhor das hipóteses, oferecer ao presidente do urso o colapso da NATO em uma bandeja, concluiu o jornal. De fato, aliás, os líderes da União Europeia foram consultar, eu mostrei essa notícia há pouco para vocês, meus amigos, quem acompanha o canal sabe muito bem disso, porque eles estão com medo do Loirão simplesmente dissolver a NATO. Estão morrendo de medo, ou seja, todo o império globalista, essa máquina globalista que trabalha, esse exército globalista que trabalha para os financistas, simplesmente seria dissolvido. Putin. Isso aqui é fantástico, isso aqui, meus amigos. Putin, a Rússia poderia responder olho por olho, dente por dente, ao ataque de Belgorod. Mas nossos alvos são militares. Eles fizeram isso. Eles atacaram civis. Nós não vamos fazer o mesmo. Não vamos nos igualar a esses trevosos do mal, do Zé. Século de tentativas ocidentais de acabar com o urso não terão sucesso, diz Putin. O inimigo não é a Usantia. Olha, presta atenção. O inimigo não é a Usantia. Mas do que busca uma derrota estratégica e divisão do urso. Observou o presidente russo, Putin. Abre aspas. A questão não é que eles apoiam o nosso adversário. Eles é que são o nosso adversário. Ou seja, aqueles que financiam os antes são os verdadeiros adversários. Ou seja, os financistas, os globalistas. E querem o fim do urso. Porque o urso
se tornou o maior obstáculo para as pretensões dos globalistas. De fato, meus amigos, quando Putin disse, a gente acompanha a trajetória dele, ele falou, olha, vocês financistas estão com seus dias contados, são alvos legítimos, militares, etc., se referindo ao Schwabzinho, mas isso já vem de longa data. Ele falou que os financistas, o pessoal da elite global, esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. De fato, essa batalha está sendo travada, está sendo vencida, você está cumprindo o que você prometeu. Todavia, apesar de o Ocidente faz séculos estar tentando acabar com o urso, parecendo que o país acabará com eles mais rápido, previu o presidente. E, enquanto isso, a economia europeia em frangalhos. Aqui. A economia da zona do euro vai enfrentar um 2024 sombrio, diz mídia. Ponte aqui, Sputnik Brasil. De acordo com a maioria dos analistas consultados pelo Financial Times, a economia da zona do euro já está em recessão. Recessão, a coisa está feia. E poder registrar um crescimento bem moderado, prejudicando os resultados do bloco. Segundo uma pesquisa realizada pelo Financial Times, com 48 economistas, o bloco do euro, composto por 20 países, pode registrar apenas um crescimento econômico pífio de 0,6% em 2024. As perspectivas divulgadas pelo Banco Central Europeu, BCE, e pelo Fundo Monetário, o FMI, são mais otimistas. É claro, já tem que pintar, né? Propaganda, né? Já que os analistas, propaganda que não condiz com a realidade. Já que os analistas das instituições esperam que a economia do bloco cresça 0,8 a 1,2 em 2024. Mas segundo os especialistas, economistas, vamos convir aqui que eles têm muito mais know-how para isso, falou que o crescimento será pífio, ridículo, um dos piores de todos os tempos. E haverá recessão. Este artigo é emocionante e maravilhoso. Isso aqui, meus amigos, mostra que os financistas estão com seus dias contados. Eles perderam. Eles não vão conseguir alcançar o seu objetivo. Isso aqui é um fato. Prestem atenção nessa matéria. Uma matéria maravilhosa. Pena que eu não pude colocar todos os tópicos, né, por questões aqui da plataforma. Mas a gente selecionou algumas coisas maravilhosas aqui para vocês. Americanos rejeitam o grande reset. Maravilha. Só o tema já valeu. Americanos rejeitam a agenda dos globalistas. Não compram carros elétricos e não consomem carne artificial e não querem comer insetos. Como assim? Como vocês não querem comer insetos? Como vocês não querem consumir carne artificial? Isto é uma assinte. Isto é uma afronta. Segundo os financistas. Na Europa, essa reação é visível na ascensão dos partidos soberanistas, nas intenções de voto. Marine Le Pen, que é a adversária aqui, opositora do Manuelzinho lá na França, já venceria Macron. Segundo as pesquisas, hoje Le Pen vence Manuelzinho. Já venceria Macron numa hipotética eleição presidencial. Na Alemanha, uma alternativa para a Alemanha, a AfD, hostilizada, espionada, ameaçada de legalização, ou seja, todos os líderes fantoches da Europa estão sendo rejeitados pela população. Ninguém suporta mais eles. Fato! Aliás, o chanceler alemão tem adesão de 18%. Está pior que o Bidet. Ele conseguiu a proeza de ser mais impopular. Ele conseguiu ser mais impopular do que o próprio Bidet. O Schwartz. Muito bem. A Cristina Kuz que o diga, né? Que ela mora na Alemanha. Hostilizada, espionada, ameaça de legalização. Está a caminho de se tornar o segundo maior partido atrás do CDU na Holanda. Holanda também liberta do jugo dos financistas. O demonizado soberanista Geert Wilders vence as eleições. Na Itália, governa Giorgia Meloni. E, finalmente, nos Estados Unidos, frustram-se os esforços para impedir que Loirão concorra à presidência, que, segundo todas as pesquisas, ele vence. Fato! Mas há outros aspectos diferentes na luta política, em que se pode ver esta resistência à submissão da agenda dos globalistas, o Grande Reset, que as elites globalistas nos preparam. E os Estados Unidos são um estudo do caso. Serve como paradigma, como parâmetro para você entender a realidade mundial. Então, a população comum, meus amigos, não está aderindo, está rejeitando a agenda globalista. Isto é maravilhoso. Estamos falando de uma revolta do consumidor. Ao longo do último ano, os nossos dirigentes têm vindo a acumular recomendações, leis de proibições destinadas a promover o carro elétrico. Medidas tão agressivas e mensagens tão onipresentes que a própria indústria do automóvel se preparou para a transição inevitável. Erro grave, porque isso não aconteceu. Não teve adesão da população. E sem adesão da população, simplesmente essa agenda não acontece. A tendência dos veículos elétricos parece ter atingido o pico. E o crescimento da oferta de automóveis, a gasolina supera em muito dos automóveis elétricos. Invertendo a tendência há um ano. Mesmo porque o custo de manutenção é altíssimo, dá para você comprar outro carro, sem falar. Se todos os carros, meus amigos, abastecerem através de eletricidade, simplesmente não existe logística para isso, porque simplesmente ia arrebentar
ia arrebentar com a indústria de energia. Não teria energia suficiente para abastecer os carros. Se todos os proprietários de automóveis mudassem para carros elétricos, amanhã a rede elétrica entraria em colapso. Fato simples assim, entraria em colapso. E o raciocínio teria de ser imposto. Assim as pessoas associam cada vez mais o carro elétrico a uma tentativa de deixar a maioria de nós sem carro, porque a maioria não vai poder ter carro. Fato! Tornando-se dependentes de transportes públicos. Mais controle, em suma, do poder sobre nossas vidas. Uma desculpa, sempre é assim, né? Mas um pretexto para tirar as liberdades individuais. Portanto, estamos diante de uma indústria que poderá entrar em colapso este ano. A elétrica vai entrar em colapso este ano. Não inteiramente sempre haverá mercado para moradores urbanos ricos, mas mesmo nas áreas com maior penetração, Califórnia e Washington, a propriedade desses carros não ultrapassa 20%. Então, o carro elétrico é apenas para pessoas bem abastadas, pessoas ricas. Nunca vai ser um carro popular. Isso é um fato. Não tem como. Isso é circunstancial, logisticamente falando. Também não estamos engolindo, literalmente, a questão da carne artificial, que a esta altura já deveria estar nos jantares de passagem de ano. E realmente, as vendas, ninguém compra essas porcarias. Eu sou fato, ninguém compra nos Estados Unidos, não compra sequer na Europa, em qualquer parte do mundo. Os consumidores também rejeitam o mais recente produto da Meta. Facebook aqui, da Meta. Rival do X, do Elonzinho. Foi lançado em grande escala por Zuckerberg no início desse ano. Tudo começou com 4 milhões de usuários. Então a Meta começou com tudo, né? 4 milhões de usuários. A maioria recrutando usuários do Instagram. Hoje já foi reduzida para 1 milhão. Despencou uma debandada de 4 milhões para 1 mísero milhão. Caiu mais de 70%. A maioria deles usuários inativos. Ninguém usa essa porcaria. Olha só, meus amigos, são dados. Simplificando, as pessoas normais, prestem atenção nisso, as pessoas normais estão rejeitando com seus bolsos e com seus votos aquele admirável mundo novo que eles nos querem impor. Ou seja, as pessoas comuns, o cidadão comum, está rejeitando a agenda globalista. E se isto não é providência, se isso não é já o começo do despertar, meus amigos, se as pessoas estão tendo esse posicionamento, é porque a frequência do planeta está de fato mais elevada e as pessoas já estão com a consciência mais elevada. É claro que a questão da divulgação é algo muito mais bombástico, incomparavelmente, mas a questão é, as pessoas estão mais predispostas a aceitar e rejeitar aquilo que não presta e estão prontas para o novo, para a grande divulgação. Pode tirar da tela. Gratidão, meus amigos, gratidão.